Ou, eu sei que tá difícil, e Deus sabe o quanto tá difícil, mas não pare agora não, não desista agora não. Então, prazer, pra quem não me conhece, meu nome é André, mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre mim, mas entenda que até no sofrimento tem um propósito. Tá difícil, Deus sabe, e de tal forma, na Bíblia mostra que dos maiores até o pequeno, o seu sofrimento é o sofrimento dele. E é loucura a gente ouvir essa palavra, essa seguinte palavra. O seu sofrimento é o sofrimento dele. E é de tal forma, irmão, que mostra lá na Bíblia que um dia antes de Deus ser crucificado, Deus chorou, Deus saiu sangue do corpo dele. Porque quando o sistema nervoso tá muito, tá, como se posso, tá muito agitado, o suor começa a virar sangue. E naquele momento ele começou a ver todos os pecados, que até o final do tempo que ia acontecer, todos os pecados, imagina, ele viu todos os pecados, mas mesmo assim ele decidiu continuar. E ele falou: se possível, pai, afaste esse cálice de mim, se possível. E foi falando, mas lá na Bíblia também mostra que do céu desceu um anjo, e ficou lá no canto, tipo assim, um pouco longe, lá no canto, não longe, mas tipo lá no canto, meio afastado, mas no que tava longe. Mas aqui mostra, irmão, que Deus viu o nosso sofrimento e ele sabia que aquele sofrimento tinha um propósito. E aí, de tal forma que Deus enviou um anjo consolador. Ou seja, mostra que Deus não passou o cálice do sofrimento que ele viu. Ou seja, o seu sofrimento é o sofrimento dele, dos seus pecados da sua vida. Porque quando Jesus morreu na cruz, o próprio Deus foi para que todos os nossos pecados fosse apagado, irmão, fosse perdoado, e que lá nós tivesse um propósito. Ou seja, até o seu pequeno talvez pode ser familiarmente, espiritualmente ou até financeiramente, porque o mesmo Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento é o mesmo, porque no Antigo Testamento mostra que Deus abençoava o povo com bênçãos. E não é que existe um Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, não. É o mesmo Deus. E Deus abençoa com bênçãos. O que eu estou querendo dizer é que qualquer parte da sua vida, seja nas três esferas, espiritualmente, familiarmente ou financeiramente, é dele também. Ele, entenda, irmão? Ele está querendo que você entenda que esse sofrimento tem um propósito. E ele não vai deixar que você seja destruído. Porque imagina, porque se pergunta a si mesmo, é dolorido, mas quando você para pensar em um momento sobre essa palavra aqui, você começa a pensar em mais coisas e já, sei lá. Você acha que Deus já cometeu algum erro? Deus cometeu algum erro? Se sim, mostra lá na Bíblia, a própria palavra dele, no Antigo ou no Novo. Será que Deus cometeu algum erro? Será que quando ele te escolheu para rasgar o véu de escassez, para que você prospere, e não é que a sua família não vai prosperar, não, mas vão prosperar a partir de você. Você acha que ele cometeu um erro? Ah, mas eu não sou capacitado. Nossa, eu tenho isso, eu sou aquilo. Você não é, você está. Porque Deus não usa os capacitados. Muito pelo contrário. Eles usam aqueles que não são. Eles usam aqueles que não são para que são, irmão. Tá entendendo? Eles usam aqueles que não são. Porque ele mesmo capacita. Ele tá te dizendo, não desista agora. Porque se Deus, que já... Se um ano pra gente é 1000 anos pra ele. Ou seja, imagina, 1000 anos já passou a nossa geração inteira. Já chegou na outra geração. Já passou umas 10 gerações, contando com a nossa. Deus já viu o sofrimento. E na verdade, Deus faz o presente a partir do futuro. E é loucura ouvir isso, mas é verdade. Deus sabe o que faz. Se ele te entregasse a bênção agora, do jeito que você está, talvez você não está preparado. Talvez você está com uma ferida muito grande. Eu não sei. Talvez você quer que ele coloque alguém na sua vida, mas talvez você está com uma ferida muito grande. Talvez você quer financeiramente, mas você não está se organizando. Eu não sei o que é. Mas Deus faz o presente a partir do futuro.
Porque ele era, é o há de vir. Ou seja, da mesma forma que ele está no passado, ele está no presente, no seu sofrimento, e esteve no sofrimento do passado. E se tiver, ele também vai estar nos dias bons também. Porque Paulo, o apóstolo Paulo fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque o Senhor está comigo. Ou seja, ele não falou que ele está passando. Deve que ele já passou, mas ainda que eu passe. Ou seja, ele está afirmando que ele não sabe. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Tá entendendo? Ou seja, o seu sofrimento, não acha que é em vão. Deus não coloca um sofrimento que seja em vão. Porque, irmão, Deus usa o sofrimento. Isso, imagina, ele está usando esse sofrimento para cuidar de você, para te renovar, para te transformar. Ele não usaria um sofrimento à toa, porque afinal de contas, ele é o seu pai. Ele é o seu pai, ou seja, entenda que tem um significado. Não chore mais, mas não deixe de fazer. Não desista agora, porque o tempo que você... Eu não estou aqui para te apressar, mas o tempo que você está aí chorando, talvez com indecisão, talvez com dúvida, que as coisas podem mudar para você, que o véu pode rasgar e tudo vai dar certo. Talvez nesse tempo você poderia estar em pé, já fazendo aquilo que Deus propôs para você fazer, porque Ele coloca algo para a gente fazer, mesmo no sofrimento. Ele coloca. Eu tô aqui para falar, não, você tá atrasado, porque também na Bíblia mostra que os últimos serão os primeiros. Aqui mostra que é para ter uma paz, irmão, que excede todo o entendimento. Em Filipenses mesmo fala, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em súplicas e oração a Deus, com ações de graça, ou seja, com ação, porque a fé é mais sobre agir e fazer do que sobre falar. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não conseguimos ver. Ou seja, se eu já estou fazendo, se eu já estou de cabeça erguida, se eu já estou continuando, é como se eu estivesse mandando um sinal para Deus, dizendo, eu já estou, e antes de ter. Porque muitas das vezes, existem dois tipos de pessoas. A pessoa que pensa dessa seguinte forma: eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer, eu vou ter, e assim eu vou ser. Mas na grande verdade, irmão, se você pegar um milionário, ou alguém que mudou de vida, se ele perdesse tudo, ele conseguiria voltar de novo, ou até ultrapassar, porque ele era e antes de ter. Ele foi, ele necessitou ser e antes de ter aquilo. Não é sobre o que você tem que significa quem você é, mas as coisas que vêm é a partir de quem você é. Se você é alguém esforçado, se você é alguém confiante. Ah não, eu vou ter primeiro, para assim eu ser confiante. Não, eu sou tímido. Você não é, você está. Em grego mostra que tímido vem da palavra timidus, aquele que é fraco, aquele que é medroso, aqueles que ligam o que os outros vão pensar sobre. Ah, mas o que vão falar de mim? O que vão falar de você vai ter que falar. O que vai ter que dar errado, vai ter que dar errado. As portas fechadas vão ter que dar errado. Mas tenha certeza que alguma vai dar certo. Alguma hora vai ter que dar certo. Já deu certo. Esse foi o vídeo, irmão. Se falou com você, mete o dedo no like, se inscreva no canal e curte esse vídeo, para que esse vídeo se espalhe através do YouTube e acabe chegando em mais pessoas, assim como chegou em você. E que Deus te abençoe.